Vamos falar sobre divórcio. Eita, é sempre confusão, não é mesmo, doutora Sandra Daniotti? Não é bem assim, doutora Sandra. Assim. Tudo tem uma resposta. Por que sempre divórcio dá confusão? Porque sempre tem essa divergência, a divisão de bens, com quem vai ficar os filhos, a pensão, pagamentos, essas coisas todas. Porque o amor é lindo, mas na hora dos meus bens é que começam os problemas, né? Mas filhos também, né? Geram muitas discussões. Sim, porque enquanto os pais pensarem que filhos é como se fosse, tem a posse, aí começa a discussão. Tem que pensar que são seres humanos, que precisam do pai e da mãe, e que o pai e a mãe têm que estar junto para a criação dos filhos. De uma forma mais simples, mais light, né? Então, os filhos acabam ficando no meio dessa linha de fogo. Vamos então às perguntas do pessoal de casa. Vamos lá. A primeira pergunta foi enviada pela Cleide. Temos muitas divergências na separação de bens. Já estou em um novo relacionamento, preciso esperar o fim do processo para me casar de novo? Pois é, ainda tem a ideia de casar de novo, então você vê que ainda vale a pena, né, acreditar no amor. Então, não precisa ficar esperando até o final do procedimento no processo. O processo às vezes demora por quê? Divisão de bens, guarda dos filhos, pensão alimentícia e já estão separados. A partir de 2010, houve uma alteração na Constituição que alterou a lei do divórcio, então pode-se divorciar, não precisa declinar os motivos, traição ou qualquer situação, decreta-se o divórcio e dá continuidade no processo, que pode demorar longos anos ou não. Né? Aí depende do casal. Depende do casal. Divorcia e vai resolvendo os problemas do patrimônio e as outras questões depois. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Rosa. Estou casada há 8 anos. Temos um filho de 1 aninho. No caso de divórcio, como é que fica a guarda e as visitas? No caso de uma criança de 1 ano tão tenra idade, então o aconselhamento é o seguinte, não dá para fazer especificamente uma guarda compartilhada. A guarda compartilhada, né? Não é dividir um pouco na casa de cada um, mas é decidir tudo sobre a questão do filho. Se os pais estiverem afinados, se entendendo muito bem, é possível fazer a guarda compartilhada, decidir tudo sobre a criança. Mas com 1 ano, a mãe geralmente fica com a guarda, geralmente, mas pode acontecer de não, tá? Ter a guarda compartilhada. Ela vai decidir porque você vai ligar no meio da noite, vai dizer, olha, ele está passando mal, eu preciso levar ao médico, qual hospital eu posso levar, qual médico vou consultar. Então, aquele que detém a guarda que vai tomar as primeiras providências. Depois pode se mudar para a guarda compartilhada? Pode. Com relação às visitas, que pergunta também, 1 ano, Regina, é muito difícil, às vezes 1 ano ainda mama. Né? Tem aleitamento materno. Dorme com paninho, sabe? Exato. Então tem toda aquela ligação ainda com a mãe, aquele elo. E a criança precisa muito da mãe nesse momento, muito próximo. Ah, mas tem pai que cuida muito bem do filho. Sim, tem. Existem casos e casos. Mas para tirar a criança, para fazer pernoite, mas a visita é necessária. Então essa visita é com horário limitado, sem pernoite, principalmente quando ainda mama no peito. Então, sem a pernoite, mas mantendo as visitas de uma maneira sempre focada para a criança. Então, o que é melhor para a criança? Tirar do lar materno para as visitas, quando for possível, em curto tempo, ou visitar dentro do lar. Tá. Né? Então, procurar se entender bem, porque o filho vai continuar sendo filho para sempre. A pergunta da Rosa me chamou a atenção, porque ela está casada há 8 anos e tem um filho de 1 ano. Existe a crise dos 7 anos? Então, pela sua experiência, porque assim, está perguntando sobre divórcio. Então você veja que demorou bastante para ter um filhinho. Nós não temos aí na pergunta a questão, pode ser até um filho de repente adotivo. Eu tenho casos, então, que eu fico sabendo que de repente fez uma adoção, lutou tanto para ter um filho, adota e depois o casal resolve se separar. Então aí você diz assim, mas mesmo sendo filho adotivo, então a adoção não vale, continua sendo pai e mãe do mesmo jeito. A crise, como você falou, voltando, a crise ela pode acontecer, a incompatibilidade, desde o princípio, não tem uma data certa, mas existe um período de adaptação, como em tudo na vida,
que demora, se diz, a crise dos 7 anos é aquela que você demora para sentar, para você se acostumar com a pessoa, para você dividir a casa, dividir a cama. Os hábitos. As despesas e saber como funciona. Porque é muito estranho, né, Regina? Você tem a sua família, que ele tem a dele, os costumes são diferentes. Amigos percebem isso. E, de repente, você namora 1 ano, vamos dizer assim, e resolve, às vezes quem namora muito mais tempo, e resolve morar junto. É verdade. E aí você descobre manias, peculiaridades daquela pessoa que você não sabia. E muitas vezes vive 30, 40 anos com a pessoa e não sabe exatamente de tudo aquilo que se passa dentro da pessoa. Sem dúvida. Né? Então a crise sempre pode haver, sempre pode haver uma reconciliação, uma conciliação, uma maneira de viver. Mas não deu certo, gente. Separação, divórcio, ok, vamos tratar de assuntos para viver um pouco melhor. Os filhos, divisão de bens, etc. Perfeito. Próxima pergunta enviada pela Mariana. Temos bens imóveis, carros e uma empresa. Temos que dividir tudo, mesmo que a empresa esteja somente em meu nome? Aí é que é a questão, né? Divisão dos meus bens, né? Meu bem para lá, meu bem para cá e assim vai. Então, tudo o que foi adquirido na constância deste casamento, desta união, pode ser também união estável. Então, tudo que foi adquirido na constância desse casamento deve ser dividido 50% sim, inclusive o patrimônio empresarial, porque muitas vezes o que acontece, se a mulher não trabalha, acaba tendo a empresa, o marido acaba organizando a empresa somente em nome dele, em nome próprio, e às vezes de um outro sócio, ou colocar uma outra pessoa, ou firma individual, mas ele vai adquirindo um patrimônio, que são os bens daquela empresa. Então, a companheira ou a esposa também faz jus a esse 50%. O grande problema é que na hora da divisão, as pessoas tendem a esconder o patrimônio. Mas pode? Mas pode assim, como que eu consigo esconder o patrimônio de uma pessoa que vive comigo? Muitas vezes, então, aí é que tá aquela tal história, dormindo com o inimigo, né? Então, veja, existem várias maneiras de se burlar, né? Infelizmente, esconder, comprando moeda estrangeira, tirando os bens do nome, passando para o nome de terceiros e mesmo despersonalizando, né, aqueles bens, passando para a pessoa jurídica para dizer assim, olha, não faz parte do nosso patrimônio em comum. Olha, então a pessoa já está premeditando. Exatamente. Então precisa tomar cuidado para saber o seguinte, se adquiriu bens no patrimônio empresarial, adquiriu com que dinheiro? Com o dinheiro que conseguiu, com aquele trabalho na constância daquele casamento, daquela união, então você tem direito. Então o que as pessoas chegam e falam o seguinte, fazem uma lavagem mental, né, Regina? Então assim, olha, não, você não trabalhou, você não tem direito. Então aquela história, não é bem assim, então lute pelos seus direitos. Por isso que a gente sempre fala, olha, tem que pensar bem, saber, estava junto, cuidou dos filhos, cuidou da casa, lutou para que a pessoa adquirisse esse patrimônio, porque ninguém consegue crescer sozinho. Às vezes a pessoa casa sem nada e de repente vai crescendo o patrimônio, chega na hora da divisão, diz assim, olha, não, tudo para mim, você fica só com isso, ou sabe? Isso é que eu te dou. E aí, isso vale para homens e mulheres? Homens e mulheres, exatamente. Próxima pergunta é enviada pela Ellen. Tenho um apartamento que recebi em doação antes do casamento. Faz parte da partilha de divórcio? Então, o bem que você adquiriu, principalmente em doação, com cláusula de incomunicabilidade, sempre que faz a doação tem que verificar essas cláusulas. E quando você se casa, você escolhe o regime. Então, é o da comunhão parcial de bens. Então, tudo desde 77, tudo que você adquiriu depois, você divide. Você recebeu em doação ou um patrimônio que veio de herança até, não transmite para o companheiro ou para o seu cônjuge, tá? Foi doação, então, assim, os pais querem fazer, olha, quero fazer uma doação para o meu filho, e principalmente nesse caso, foi antes do casamento. Agora, posso dar uma dica? Precisa tomar cuidado com uma coisa, né? A gente tem que falar as coisas para alertar as pessoas. Então, assim, está comprando um apartamento para o fim de organizar a sua família com o seu companheiro ou com a sua companheira, vai comprar um apartamento com aquela finalidade. Aí diz assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar só no meu nome, porque você não tem renda para fazer um financiamento. Aí a pessoa aceita, isso é muito comum. Aí a pessoa aceita e diz, não, tudo bem, o amor está prevalecendo, então ninguém que ama vai enganar o outro.
Não é bem assim. Não é bem assim. Então, aí compra e faz o financiamento em nome próprio. Com o passar do tempo, a divergência é grande, vamos nos separar. Aí diz assim, não, mas aquele bem eu comprei antes do casamento. Então, mas está só no nome dele, adquiriu antes do casamento. Você já tinha um convívio com essa pessoa? Já tinha um namoro bem qualificado, já há muitos anos, com aquele intuito de formar família? Já vivia com essa pessoa? Foram junto comprar? Quer dizer, eu pagava as despesas de condomínio, porque tem uma época que você mesmo que pegou a chave já paga o condomínio. Eu pagava o condomínio, ele pagava a prestação. E os casos em que metade da prestação eu pago, mas eu deposito na conta daquele que vai pagar. Guarde esses canhotos de transferência, guarde tudo isso. Quer dizer, até provar, né? Você consegue, mas Sim, mas Regina, infelizmente, o que eu digo sempre para os meus clientes, você tem uma caixa de sapato velha lá, assim? Guarda tudo. Forra bem bonitinha, que ela vai ter que durar um bom tempo, tem um recibinho, teve uma transferência, guarda. Sabe, porque depois a gente tem que ficar falando assim, você se lembra disso, tal, você arruma comprovante e preciso procurar nas minhas coisas. E acaba achando, tá? Porque as coisas, a verdade sempre acaba aparecendo. Próxima pergunta é enviada pela Ângela. Meu marido é violento e quando usa drogas fica pior. Preciso me divorciar, o que devo fazer? Divorciar, assim, ingressar com ação urgente. Só que a medida que eu vou dizer para você agora que tem que ser emergencial, é uma medida protetiva. Quando me preocupa, quando diz assim, meu marido é violento, quando a pessoa chega para você, Regina, e diz assim, olha, ele é violento ou ela é violenta, porque pode ser o contrário, né? É violenta, é porque essa pessoa já sofreu agressão física. Se não física, agressão moral. Então, veja, usuário de droga, existe tratamento compulsório que pode ser feito isso, pedido para o juiz para que essa pessoa faça tratamento compulsório, participe de reuniões e faça um tratamento, internação, etc e tal. Mas não dá mais, não suporto mais essa situação, então peça medida protetiva, porque se você ingressa com pedido de divórcio e convivendo com essa pessoa, você corre risco de vida. Então ingressa com a medida protetiva, afasta o agressor e você ingressa com o pedido na sequência, tudo na sequência. Ingressa com o pedido do divórcio cujo motivo é essa violência, as agressões, o uso de droga e já sai de casa e os filhos também. Tanto é que nas delegacias, é muito bacana, eu vou dar essa dica, nas delegacias de defesa da mulher, já quando você já leva uma informação dessa, que vai registrar essa ocorrência, as próprias delegacias já solicitam, já requerem para o juiz que seja aplicada a medida protetiva. E os juízes já aplicam de imediato em garantia do cônjuge, bem-estar dos filhos e da companheira ou do companheiro, afastando de imediato. E tem mais, viu, gente? Esse negócio de afastamento, precisa prestar atenção, afasta 200 metros, 500 metros, vamos dizer, 200 é o mais aplicável. Então, a 200 metros, mas não pode se aproximar sob pena de prisão. Tem que tomar cuidado. Se aproximou, pede para prender. Você tem disponibilidade para depois ir para a mesa com a gente? Eu agradeço. Então que pronto. Bacana. Vamos comer uma coisa bem... Então, daqui a pouco a gente continua o nosso papo, que não é bem assim. Não é bem mas assim. Eu já vou dar os dados da doutora Sandra Daniotti, que é advogada. No Facebook, ela está como Sandra Daniotti, com 2 T's. TTI, Sandra Daniotti. E-mail sdaniotti@uol.com.br. sdaniotti@uol.com.br. E o telefone da doutora Sandra é 11 3857 5778. 3857 5778. É isso aí. Muito obrigada por enquanto. Porque não é bem assim? Porque não é bem assim. A doutora Sandra não é bem assim, Daniotti. Nos vemos na mesa, então. Tá bem, até mais, então.